bom dia a todos, bom dia aos entusiastas de Fórmula 1, bom dia Salviano. Bom dia. Bem-vindos às manhãs de Fórmula 1, hoje com algumas notícias, não foram assim notícias muito interessantes nesta semana sobre Fórmula 1, mas temos aqui algumas notícias que eu gostaria de ver o comentário do nosso aqui expert do Salviano e depois no final um pequeno joguinho, um pequeno jogo de raciocínio para o Salviano, mas é uma coisa muito engraçada e eu acho que vocês vão gostar. E portanto vamos começar, Salviano. Vamos começar pelos treinos da Fórmula 1. Há pouco, nada de espetacular nos treinos, tudo a jogar à defesa, 2 pequenos acidentes. É este o resumo, basicamente. Sim, o único ponto positivo que poderá continuar para o fim de semana é a possibilidade de tanto Renault como a Racing Point e até talvez a McLaren poderem lutar com a Red Bull para ser a segunda melhor equipa na qualificação. Depois na corrida já poderá ser outra conversa, mas pelo menos para a qualificação há essa perspectiva de Renault, Racing Point e possivelmente McLaren poderem se intrometer na segunda linha da grelha de partida. Lá mais à frente, acho que é por mais óbvio que a Mercedes, se tudo correr normalmente, para a primeira e a segunda posição, sendo que a pole position desta vez poderá ir para Valtteri Bottas, que em Sochi parece que de facto corre em casa e sai tudo bem normalmente. É uma pista que ele gosta, já ganhou aqui algumas vezes. E portanto pode ser aqui um momento em que Bottas pode fazer frente a Hamilton, o que não tem acontecido muito frequentemente esta temporada. Os treinos foram interrompidos 2 vezes por um acidente de Carlos Sainz que partiu a asa traseira, mas conseguiu levar o carro de volta à garagem, mas depois disso já não fez mais nenhuma volta, o que ajuda a explicar o tempo modesto do McLaren, que salvo erro ficou em 12º lugar. Houve outro acidente de Latifi, esse sim que enterrou o carro nas barreiras, também um problema de Sainz, perdeu a traseira na curva e depois bateu forte nas barreiras e teve que interromper a ação por vários minutos para poder retirar o carro e limpar a pista. Lewis Hamilton fica num surpreendente 19º lugar, mas que é explicado pelo facto de, quando estava a fazer a sua tentativa de volta rápida, ter sido interrompida pelo acidente de Carlos Sainz e a partir daí esteve mais a trabalhar para a corrida com os pneus duros e portanto, nem sequer se esforçou para fazer um tempo mais rápido depois dessa altura. Não foram os treinos muito reveladores de nada, poucas equipas trouxeram novidades para os carros, a Renault foi uma delas, umas coisas pequenas, nada de extraordinário. A Racing Point trouxe as melhorias que tinha trazido para o Mugello e mais uma vez para o carro Lance Stroll. E pronto, vamos ver o que é que acontece agora da parte da tarde. Sim, já vai aquecer da parte de tarde. Falaste de Hamilton e Verstappen comentou uma ideia que Hamilton podia se juntar à Red Bull na Fórmula 1, mas descartou logo essa ideia. Achas que no futuro existe aqui essa possibilidade de Hamilton fazer uma transferência da Mercedes para a Red Bull? Isso partiu de uma sugestão de Eddie Jordan, que, entrevistado por um canal de televisão holandês, sugeriu que o melhor seria Hamilton sair da Mercedes e entrar na Red Bull para outro carro, para termos então uma disputa entre aqueles que são percebidos pela maior parte dos fãs de Fórmula 1 e mesmo os entendidos de Fórmula 1, como os 2 melhores pilotos da atualidade no paddock. E isso traria muita emoção ao campeonato de Fórmula 1 e seria um desafio aliciante para Hamilton, na perspectiva de Eddie Jordan, de se poder medir contra o melhor piloto da nova geração em carros iguais. Eu acho que é muito complicado, se não mesmo impossível, que isso venha alguma vez a acontecer. Verstappen veio por água na fervura, dizendo que seria muito estranho a Hamilton para já sair da Mercedes, porque a Mercedes para o ano continuará a ser a equipa dominadora. E por outro lado também não parece que o Verstappen esteja muito interessado em ter um piloto como o Lewis Hamilton ao seu lado, e a mesma coisa se passa com o Lewis Hamilton, não estará muito interessado em ter um segundo piloto ao seu lado, claro que sim. Dentro da mesma garagem. O que leva a tudo isto é o facto de Lewis Hamilton ainda não ter renovado o contrato com a Mercedes para a próxima temporada. Também são números muito elevados, não é? Que ele pede. São bastante elevados. Sim, mas para além disso, tem que haver mais qualquer coisa, porque se fosse só dinheiro, já estaria resolvido de uma maneira ou de outra, para um sentido ou para o outro. Para haver tanta indecisão, Lewis Hamilton já disse que queriam aproveitar agora esta fase do campeonato em que as corridas não são
tão seguidas e em que há alguns intervalos entre essas corridas para se sentar com a Mercedes e se chegar a um acordo. Mas isto pode derivar de várias coisas. Pode derivar do facto de Toto Wolff estar enfraquecido no seio da Mercedes nesta altura, com o novo Conselho Diretivo da Mercedes, e não ter tanto poder para forçar o negócio como o Hamilton quer. Pode ter a ver com a história do tal rumor da venda da Mercedes para a próxima temporada à Ineos ou quem quer que seja. Portanto, pode haver aqui vários fatores que são determinantes para não haver ainda uma conclusão neste processo. E enquanto o Lewis Hamilton estiver disponível, vão continuar a surgir rumores. Agora, o Lewis Hamilton também está numa encruzilhada porque, tirando no segundo carro da Red Bull, não há mais nenhum carro competitivo para além do Mercedes. E, portanto, se as coisas não chegarem a bom porto com a Mercedes, por uma razão ou por outra, que também acho difícil que aconteça, mas é uma possibilidade que existe, Claro. Podemos chegar a um momento em que o Lewis Hamilton no fim da época até se poderá retirar da Fórmula 1, porque se claro, não ou fazer um continuar ano sabático, não é? eu também não acho que seja isso que o Lewis Hamilton quer, não acho que haja ninguém na Fórmula 1 que queira ver isso acontecer, mas se não se chegarem a um acordo e se ficarem num impasse e o tempo está a passar, quem sabe poderemos ter uma solução como a Ayrton Senna em 1993, e aproveito aqui para fazer o plug à nossa nova rubrica do Vamos Falar de Fundo, que vai ser lançada amanhã, sobre uma equipa, um carro, um piloto, e dedicada a Ayrton Senna da Silva, o primeiro episódio. Mas a Ayrton Senna em 93 teve uma situação parecida e depois acabou por renovar corrida a corrida com a McLaren, com um contrato na altura fabuloso de $1 milhão por grande prémio. Se Lewis Hamilton não chegar a um acordo com a Mercedes até o final deste ano, se calhar para o ano vamos ter Lewis Hamilton na Mercedes a correr corrida a corrida com um cachê milionário, em vez de um contrato de longo prazo. O que pode estar aqui, isto é a minha especulação, o que pode ser o empecilho no meio disto tudo pode ser mesmo a duração do contrato. Claro, Lewis Hamilton poderá querer um contrato mais estável, 2, 3 anos, e a Mercedes se calhar não está preparada para lhe oferecer porque está na iminência de sair da Fórmula 1 e tudo mais. Não sei, vamos ver. É giro para nós, para estarmos aqui a especular e falar sobre o assunto. E oferece um tema de interesse em momentos mais aborrecidos. Exatamente. Olha, por falar nisso, estavas há um bocado a falar de Max. Eu li no Twitter, e peço desculpa, mas não me recordo quem foi, que deu uma sugestão fantástica. Existe o problema na Red Bull em que do segundo piloto, não é? A Albon ainda não convenceu totalmente, Gasly já passou por lá, está a fazer agora bons resultados, mas também já disseram que ainda é prematuro o seu regresso. E houve alguém que comentou ou que terá sugerido esta ideia. Para vermos então as capacidades uns dos outros, porque não Gasly ir para o carro da Red Bull e o Verstappen ir para o carro da AlphaTauri e fazer uma corridinha. Só Isso uma foi corridinha, o Gary Anderson. Os dois com os primeiros carros, para ver o que é que dá. Foi o Gary Anderson, que é um ex-engenheiro de Fórmula 1 e comentador em alguns canais de televisão britânicos, que fez essa sugestão, salvo erro, que aproveitar o Grande Prémio de Imola, que é um grande prémio de 2 dias e mais curto, e então trocar Max Verstappen por Pierre Gasly. Verstappen fazer um grande prémio por Rosso, AlphaTauri, e Gasly fazer um grande prémio da Red Bull. Exatamente. Para depois testar se Albon ou Gasly quem é que é o melhor dos dois. Isto é giro para os fãs, não é? Seria um momento espetacular para nós, é muito interessante ver. E ver como é que também a Max Verstappen se comportava num AlphaTauri, que muitas vezes durante a época parece ser um carro muito perto em termos de competitividade do Red Bull e há alguns grandes prémios até melhor que o próprio Red Bull. E depois fazer ali um head-to-head entre Albon e Gasly para ver qual era o melhor. Colocar uma corrida até porque dizem que o AlphaTauri é mais fácil de conduzir do que o Red Bull. Sim, por isso mesmo é que seria interessante ver o Max Verstappen no AlphaTauri num grande prémio, ver o que é que ele conseguiria fazer com o carro e se conseguiria bater com o Beat, neste caso, e por que margem. Agora, isto obviamente jamais acontecerá, a não ser que haja um motivo de força maior que provocasse isso, mas não estou a ver essa situação. Nem sei qual poderia ser o motivo de força maior. E depois, para além de que eu pessoalmente acho que um grande prémio não serve como
medida de avaliação para saber quem é melhor ou pior. Teria que ser uma série de grandes prémios, pelo menos 2 ou 3, em pistas diferentes e com características diferentes, para se perceber qual deles poderia ser o melhor piloto. E depois há a questão do orgulho do Dr. Marco e do Christian Horner e outros que jamais vão dar o braço a torcer e vão continuar a manter Gasly fora da Red Bull enquanto puderem, porque despromoveram o rapaz para a AlphaTauri no ano passado e não querem agora dever dizer que afinal enganaram. Claro. Falei que isto eu já disse isto, já salvo vamos falar no podcast. Há aqui uma coisa que isto muitas vezes os factos passam lá, mas o que Albon tem feito na Red Bull é infinitamente melhor do que o Gasly fez na Red Bull. Portanto, nem sequer há termo de comparação, desde que ambos trocaram de equipas, Albon fez muito melhor na Red Bull do que Gasly tinha feito. O problema de Albon é que está na sombra do Verstappen e continua a não ser suficiente para a Red Bull. Mas Gasly pode não ser a solução para encurtar esse gap entre o segundo piloto da Red Bull e o primeiro piloto da Red Bull. Portanto, isto é tudo muito Fediver, muito encher páginas de jornais e cliques e tudo mais, mas na prática eu acho que está bem como está, nesta altura. Acho que a Red Bull, a encarar mudar o segundo piloto, será para trazer alguém de fora, e já tínhamos falado outra vez da possibilidade de Pérez, que depois até por acaso veio a ser comentada em alguns órgãos de comunicação social depois, não por nossa causa, mas porque de facto parece que houve movimentações da Red Bull a inquirir se Sérgio Pérez poderia estar interessado em se sentar no outro carro ao lado de Max Verstappen. Isso sim faria mais sentido, trazer um piloto fora mais experiente com outro tipo de capacidade e mais maduro também para poder, então, não tanto fazer frente a Max Verstappen, mas complementar com Max Verstappen e ajudar a equipa então a subir para outro patamar em termos de conquista de pontos e de resultados esportivos. E isto, o grave problema da Red Bull é que quando Max Verstappen não está, é muito raro o segundo piloto brilhar. Aconteceu em Mugello, porque Albon, no fim, à conta dos safety cars, conseguiu chegar ao terceiro lugar ao pódio, mas isso foi a primeira vez que aconteceu esta temporada. Porque normalmente, quando Max Verstappen não está, o segundo carro da Red Bull não está lá perto sequer. E é esse o grande drama da Red Bull. É verdade. Agora gostaria de passar aqui para umas notícias, porque realmente não havia grandes notícias esta semana. Umas notícias muito rápidas e um comentário muito rápido para irmos depois ao jogo final. Que é, por exemplo, a Aston Martin vai adotar em 2021, segundo vem na comunicação social, a cor verde inglesa para os seus carros. Portanto, vamos deixar de ter os carros cor-de-rosa e vamos passar a ter os carros verdes, não é? Conforme o mais verde. Ou menos. Mais ou menos? Ainda não é certo? Pelo menos aqui? Não. A Aston Martin quer utilizar o British Green Racing, ou como é que se chama, que é um verde escuro, mas o patrocinador principal, o title sponsor, vai continuar a ser a BWT, cuja cor é o cor-de-rosa, e portanto vai haver uma combinação das duas cores no carro. A BWT quer mais rosa do que verde, a Aston Martin provavelmente quer mais verde do que rosa, e portanto agora vão ter que chegar aqui a um acordo de design em que haja um equilíbrio, uma harmonia entre estas duas cores no carro e vamos ver o que é que sai. Isto tem tudo para dar porcaria, como tem tudo para dar ser um sucesso. Depende do que é que eles vão conseguir fazer em termos de design e o que é que vão pôr cá para fora e se os interesses corporate não se sobrepõem à estética do carro. Claro, exatamente. Outra notícia é neste caso Grosjean, que veio referir, e bem porque há muitas possibilidades de ele perder o lugar na Haas, que existem outras opções para ele fora da Fórmula 1. Sim, eu acho que o Grosjean já percebeu que para o ano não vai estar na Fórmula 1 e, portanto, agora começou a sua campanha de marketing para conseguir um carro noutra competição, noutra liga. Há várias possibilidades para o Grosjean. Isto na Fórmula 1 nós estamos a falar muitas vezes de intervalos de performance de 1-2% no máximo. Claro. E, portanto, o Grosjean, não sendo o melhor piloto do mundo, não é propriamente um Zequinhas.
não é um condutor de domingo, fim de semana. Portanto, ele vai ter bastante mercado noutras competições e provavelmente será esse o seu futuro. Mas o que isto indicia já é que há uma forte possibilidade da AS mudar os seus pilotos para a próxima temporada. Há o rumor de que um dos pilotos da Academia Ferrari poderá estar num dos carros AS para a próxima temporada, e isto pode ser Mick Schumacher, Calum Claro, era o que eu Milot, ia dizer. Robert Era uma... Schwarzman, um destes três. Outro destes três provavelmente acabará na Alfa Romeo no lugar de ou de Giovinazzi ou de Raikkonen. E depois há aqui dois jocas no mercado, que são Nico Hülkenberg e Sérgio Pérez. Nós já Já tínhamos falado, falámos, tanto no nós já podcast como falámos, aqui, exatamente, o claro. mais provável é Sérgio Pérez acabar na AS F1. Porque é o que faz mais sentido para Sérgio Pérez e é o que faz mais sentido para a AS F1. Sérgio Pérez na Alfa Romeo não terá o mesmo impacto de Sérgio Pérez na AS F1, porque indo para a AS F1, apesar de Sérgio Pérez ser mexicano, começamos aqui o tal projeto que há muito ansiado, um All-American Team, que foi tentado nos anos 70, com poucos resultados, mas que agora poderá surgir com mais força e com uma combinação da NAFTA, não é? Claro, México e Estados Unidos da América, depois falta a componente canadiana ou canadense, que poderá vir mais tarde de outra maneira. Mas aqui cria aqui um ela interessante para a promoção da Fórmula 1 no continente americano, mais concretamente na América do Norte. deixa-me aqui, deixa aqui Diz. fazer-te uma pergunta adjacente a isso. Porque já tínhamos falado disso e agora noutros podcasts até já começam a ver essa possibilidade de Pérez na AS. Nós que adiantamos quase em primeira mão que havia realmente essa forte possibilidade, até pelos patrocínios que aquilo que Pérez pode trazer atrás e, portanto, fortalecer realmente a AS. Deixa-me fazer aqui uma pergunta. Vamos imaginar neste cenário, tendo o Pérez como piloto, não é? Piloto principal da AS, achas que faria mais sentido o segundo piloto ser tipo um piloto da Academia Ferrari, como tu avançaste, ou o Nico Hülkenberg? Se eu fosse a AS, se eu fosse o team manager da AS ou o proprietário da AS, eu queria um piloto da Academia Ferrari. E Neste caso, usava isso para ter descontos nos motores. Muito simples. claro. Para além de que, vamos lá ver, e depois repara, e se vier Mick Schumacher, isso em termos de marketing, então é brutal. Pois é porque tem Pérez Uh, ali com patrocínios e Mick Schumacher com Martin, portanto a AS só fica a ganhar, não é? Exatamente. Agora, Nico Hülkenberg é um nome com potencial e, apesar de que teve muitos anos na Fórmula 1 que conseguiu resultados extraordinários, nunca não fez um pódio sequer. Acho que tem o recorde de grandes prémios seguidos É sem fazer verdade, um pódio. sempre pode. Apesar de ter feito uma pole position no Brasil em 2012 no Williams, à chuva. À chuva, quer dizer, ele já fez a volta em seco, por isso é que fez a pole position, usou-se no verdade, em milhares É e chuva, ficaram mais. claro. Eu, apesar de tudo, gosto muito do Hülkenberg, mas acho que já teve o seu tempo. E é um nome interessante para uma equipa tipo a Alfa Romeo para ser o seu primeiro piloto, porque é um piloto que consegue, apesar de tudo, garantir resultados. E é isso que estas equipas precisam para poder crescer. Ter pilotos que sistematicamente consigam trazer pontos ou estar perto dos pontos e consolidar a presença da equipa na Fórmula 1 dessa maneira e ganhar tempo para poderem continuar a desenvolver e a crescer para se tornarem mais competitivos para o futuro. Agora, se juntar Pérez e Hülkenberg é bonito para os fãs, mas eu acho que uma equipa pequena não tem recursos para isso, nem quer ter recursos para isso, nem quer desperdiçar recursos a satisfazer dois pilotos do mesmo nível. Do mesmo nível que, e estamos a falar do mínimo médio alto, não estamos a Sim, falar sim, do sim, mínimo. Se forem rookies é outra conversa. claro. Portanto, eu acho que o que interessa a uma equipa como a ASA é ter um forte piloto número um, que tenha uma experiência, que ajude a desenvolver a equipa e o carro, que consiga trazer resultados sistemáticos. Ter um piloto número dois que seja um rookie, especialmente se vier de uma academia Ferrari, porque isso implicará que a parceria com a Ferrari trará mais benefícios para a AS. E permite criar aqui um conjunto de sinergias interessantes que podem potenciar a equipa
para se tornar uma equipa mais competitiva no meio do pelotão durante os próximos 3, 4 anos. Claro. Salviano, estás preparado então para o nosso jogo? Para nós terminarmos hoje? O nosso jogo é muito simples. Eu pensei no jogo ontem, enquanto estava a preparar aqui o programa, que é nós aqui, e obviamente será a tua opinião, e até posso ter uma opinião diferente, vamos construir o carro perfeito da Fórmula 1. Ok? E, portanto, para construir o carro perfeito da Fórmula 1, a primeira pergunta, portanto, podes escolher tudo o que quiseres, portanto, não tens orçamento nem nada. Motor. Qual seria o teu motor para o nosso carro, o carro do podcast de Fórmula 1, o FUM, vamos falar de FUM. Qual seria então o motor que escolherias e porquê? Rapidamente. Isto seria para 2021 ou para 2022? Não, 2021 ainda, 2021. Vamos jogar. Neste momento eu escolheria o Renault, por uma razão muito simples. Porque já está perto do Mercedes, ainda tem margem de progressão e, portanto, poderá ainda passar o Mercedes. Enquanto que o Mercedes eu acho que já está estagnado e com a saída da Andy Cowell da equipa Mercedes, a AMG F1, esse motor já não vai ser muito mais trabalhado para o que já está. Portanto, escolheria o Renault porque ainda tem promessa de poder vir a ser ainda melhor que o que é. Muito bem. Em termos de aerodinâmica, qual seria a tua escolha? Estaria decidido entre o McLaren e o Red Bull. Provavelmente inclinado mais para o McLaren porque tem a experiência da Red Bull via o seu chefe de aerodinâmica, mas também tem outros elementos que vêm de outras equipas e que têm inspiração noutros lados e que tornam o carro, mais uma vez, será um carro com maior potencial de crescimento para o futuro. Apesar do Mercedes neste momento ser de longe o melhor, mas eu não sou grande fã do Mercedes. Muito bem. Portanto, o motor já temos motor Renault, aerodinâmica McLaren, chassi. Chassis Mercedes é o melhor. É o melhor. Portanto, aí não havia hipótese e a tua resposta foi perentória. Mas falta uma coisa muito importante no carro, que é o piloto. Opá, eu sou parcial. O meu piloto seria o... Eu tenho que escolher um ou dois? Não, só um carro perfeito para ganhar o campeonato ali. Fernando Alonso. Fernando Alonso. Portanto, e vamos resumir, para ver se eu não me enganei. Mas eu posso justificar. Claro, força. Não, o Fernando Alonso, porque eu acho que é o piloto que garante ao longo do campeonato a melhor performance em todos os circuitos. Pode não ser o melhor em qualificação, pode não ser o melhor em pistas rápidas, pode não ser o melhor em pistas sinuosas, mas está ali muito perto de ser o melhor em todos. E, portanto, garante-me ao longo de uma temporada de 20, 22 corridas que será o piloto que mais performance e resultados trará para a minha equipa. Muito bem. Portanto, a tua equipa, vamos resumir, o piloto seria Fernando Alonso, motor Renault, aerodinâmica McLaren e o chassi da Mercedes. Este seria o carro do nosso podcast, certo? O meu carro. Depois também gostaria de saber qual seria o teu. Claro, olha, muito bem. O meu é muito fácil. O motor, eu por acaso iria escolher exatamente o mesmo, o Renault, porque eu acho que é o motor que está a ter mais evolução também. Ok. Depois, para a aerodinâmica, concordo perfeitamente com o teu, com a McLaren, pelo que já mostrou. No chassi, eu aqui ia um bocado para a Red Bull, não sei porquê, mas acho que a Red Bull ia nos garantir aqui a aerodinâmica da McLaren. Exatamente. Mas pode ser um erro, mas era o meu carro, obviamente. E depois, para piloto, eu ia escolher o Norris. Porque dava uma perspectiva futura, exatamente. Dava uma perspectiva futura, ele acho que é rápido. Eu é mais ganhar no imediato, tu é mais no meio termo, meio e longo termo. Exatamente, mas percebo a tua escolha por Fernando Alonso e faz sentido, mais consistente, não é? Aqui mas olha, eu acho que é um jogo giro e também sugerir a quem nos está a ouvir que nos deixe no Twitter depois a sugestão daquela que seria a sua equipa perfeita. Exatamente. E ver as variações que encontramos e que saem aí e depois até podemos falar delas para a semana. Exatamente, portanto aqui vou deixar também, depois até no Twitter podemos pôr os nossos dois carros, não é? Podemos pôr os nossos dois carros. Sim. Para o carro perfeito, para as pessoas entenderem o jogo, o carro perfeito para 2021 e, neste caso, as nossas duas escolhas, que acho que foram bastante interessantes, com perspectivas diferentes, mas o objetivo foi atingido. Salviano, mais uma vez, muito obrigado. Nas manhãs Fórmula 1. Só uma nota final. Força. Só uma nota final, só para deixar aqui uma sugestão para quem gosta de Fórmula 1 e
e que gosta de aprender mais e perceber mais como é que é a vida da Fórmula 1. Hoje, precisamente, saiu na Amazon Prime o documentário sobre Fernando Alonso, em que basicamente seguiram Fernando Alonso durante uma série de meses e o acompanharam em diversas das provas em que ele participou. E dá um inside view do que é a vida de um piloto profissional. E não é totalmente sobre Fórmula 1, mas também inclui momentos de Fórmula 1. E portanto fica aqui a sugestão, quem tiver a Amazon Prime, de encontrar a série Fernando, ela está disponível internacionalmente, não só em Espanha. E esta é a primeira parte, vão gravar uma segunda parte mais para a frente. Quem não tiver a Amazon Prime, há outros métodos. Há outros métodos, não vou aqui sugerir quais são, mas claro. se forem criativos, descobrem como é que vão lá chegar. Exatamente. É uma grande sugestão e eu vou ver de certeza porque é sobre o automobilismo e neste caso sobre um grande piloto que vai regressar à Fórmula 1 e portanto vai criar aqui uma expectativa e até se calhar vai conseguir alguns fãs, ao Salviano, para a próxima época. Cheira-me que quem vir vai conseguir alguns fãs. Ele já tem muitos, mas há sempre céticos. Eu acho que Alonso é alguém que vale a pena descobrir, quer se goste, quer não. E é multifacetado, não é aquilo que se via quando estava na Fórmula 1, tem mais dimensões e mais facetas que não se conhecem tanto em termos de exposição pública, mas que vale a pena descobrir, porque de facto se calhar vão ficar com uma ideia diferente do piloto espanhol e vão perceber um bocadinho melhor porque é que o piloto espanhol era como era quando estava na Fórmula 1. E também perceber porque é que é medido por outro padrão e outros pilotos não são, fazendo o mesmo ou coisas parecidas. Mas isso é a minha opinião, eu sou parcial, sou um grande fã de Fernando Alonso e portanto, mas mesmo que não sejam fãs, nem queiram ficar fãs, nem venham ficar fãs, eu acho que vale sempre a pena ver um comentário sobre qualquer piloto, sobre qualquer equipa de Fórmula 1, que se aprende muito sobre o que é a dinâmica da Fórmula 1 e do desporto automóvel em geral. Obrigado, Salviano. Obrigado a todos que vão ouvir e ver as manhãs da Fórmula 1. Voltaremos para a semana, Salviano, e, portanto, trazemos aqui as notícias da Fórmula 1 e, se calhar, mais algum novo jogo para apimentar estas manhãs. Isso deixa ao teu critério. Muito obrigado, bom fim de semana e uma boa semana para todos. É verdade. E uma boa corrida da Fórmula 1. É o que desejamos. Um bom grande